versículo 3. Todos acharam? Vamos ler a partir da parte B do versículo, onde ele diz assim, ó, para que possas. Vamos dessa parte, tá bom? Isaías 45, no versículo 3, a partir da parte B. Tá bom? Todos acharam? Amém? Podemos? Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos ler mais uma vez? Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Deus, reverenciamos, ó Deus, a tua voz, que não seja eu, ó Deus, mas sejam a tua voz a falar por mim, ó Pai, que de mim, ó Deus, saia as tuas palavras, ó Deus, os teus rios possam jorrar neste lugar, através da sua palavra. Queremos te ouvir, ó Deus, que o Senhor possa repreender neste momento tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, o teu agir através da sua palavra. Eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa tomar cada coração aqui nessa noite e que o Senhor possa transformá-los, ó Deus, segundo a tua palavra, que o Senhor possa ser o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, o Iavé, o Rafá, o Jireh, sobre cada um de nós aqui nessa noite, Deus. Nós te exaltamos e te damos lugar, ó Deus, assim que desde quando começamos este culto, exaltando o teu santo nome, engrandecendo o teu santo nome, que agora, Deus, com as tuas palavras, continuemos te engrandecendo em nome de Jesus. E você diz amém. Pode se assentar nessa noite. Aleluia. Nós estamos falando durante todo esse mês sobre identidade. Glória a Deus. E o título que eu trago dessa mensagem hoje se chama Qual é o seu nome? Pergunta aí pro irmão que está do seu lado, qual é o seu nome? Pergunta agora pro outro, qual é o seu nome? Que pergunta esquisita, hein? Que pergunta doida, né? Mas estamos falando sobre identidade porque é o momento em que nós vivemos, nós precisamos nos identificarmos através do nosso nome, né? Quando nós nascemos, os nossos pais escolheram o nosso nome, uma forma de nos identificar, uma forma de nos chamar, né? Cada um aqui, quem tem o nome aqui, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. E não é diferente, né? Com o nosso Deus. O nosso Deus recebeu alguns nomes dados por algumas pessoas na Bíblia, né? Por alguns momentos que passaram e aí ele foi identificado através daquele momento. Um grande exemplo que nós temos está em Gênesis, lá no iniciozinho da Bíblia. Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Gênesis 17, no primeiro versículo. Gênesis 17, no versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui Deus se apresenta a Abrão e ele diz: eu sou o El Shaddai. Ele fala que ele é o Todo-Poderoso.
Tem algumas traduções que já coloca direto El Shaddai. O El no hebraico, ele quer dizer Deus, né? Ele identifica Deus. Então todos os deuses daquela época que foram identificados, eles eram chamados de El, né? E o Shaddai, ele quer dizer poderoso. E quando Deus ele vai se identificar para Abrão, ele não se coloca no mesmo nível dos outros deuses. Ele diz que ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Ele estava acima de todos os outros deuses. Ele não estava no mesmo nível deles, ele estava acima daqueles deuses. Então ele estava se identificando a Abrão como um Deus todo-poderoso, um Deus diferente de todos aqueles que ele já tinha acostumado a ver e a ouvir. E se ele falasse apenas eu sou, como ele diz aqui, né? Eu sou o Shaddai, ele só estaria dizendo eu sou poderoso, mas ele não estaria botando o nome de Deus. Ele quis colocar bem específico que ele estava acima de todos os deuses. Então, nesse momento, através do nome, Deus se identifica a Abrão. E aí em Gênesis, você folha mais um pouquinho à frente, no capítulo 22, no versículo 14, tem mais uma identificação através do nome. Diz assim, 22:14. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou seja, o Jeová Jirê, donde se diz até hoje em dia, no monte do Senhor se proverá. Aqui Abraão identifica a Deus como Jeová Jirê, aquele que proveu o cordeiro no lugar do sacrifício de Isaac. Abraão estava subindo para sacrificar Isaac e naquele momento Deus proveu o cordeiro e o sacrifício foi através do cordeiro e não através de Isaac. Então aqui Abraão identificou. Então temos tantos outros nomes de Deus que podemos identificá-lo através de alguma ação, tantos nomes que podemos falar aqui, mas eu não quero me ater somente a isso, porque eu quero te levar para um outro nível de entendimento nessa noite. Na cultura hebraica, o nome ele era algo muito importante para ser dado à pessoa. O nome identificava quem ela era, até mesmo o que ela possuía. Então o nome era algo bem específico. Eu separei alguns exemplos aqui para que a gente possa entender. Teve uma vez que eu trouxe uma pregação aqui e eu falei sobre os significados dos nomes. Quem lembra aqui? Quem lembra? Então, nós vamos fazer isso novamente agora com nomes diferentes, tá bom? Para não ficar, né, a mesma coisa, da vez a outra pessoa. Então, os nomes, ele tem um significado muito importante na nossa vida e também decifrado pela essa cultura hebraica, né? E eu pesquisei os nomes aqui de algumas pessoas e uma dessas pessoas foi o Rafael. O nome do Rafael significa Deus cura. Rafa, cura, o Deus que cura, né? E El, Deus que cura. Rafa, El, Deus, Rafa, cura. É o que identifica. Já passou por algo assim? Deus que cura, curou do câncer. E outro nome que eu separei aqui é o nome do Cristiano. Cristiano, sabe o que quer dizer seu nome, Cristiano? Cristão. Seu nome é o diminutivo de cristão. Que coisa, sabia disso? Ainda bem que tá cristão, hein? Outro nome que eu separei é o nome Gleice. Gleice tem um nome, significado potente. Sabe qual é o significado do seu nome, Gleice? Igreja.
igreja. O significado do nome dela é igreja. E ele tem uma variante que se chama Gleice. E ele significa literalmente igreja. E deduz que esse nome Gleice surgiu como uma forma de apelido de alguém que morava perto da igreja. E aí falava assim, vamos lá na casa daquela pessoa lá. Aquela pessoa era assim, vamos lá na Gleice, que mora perto da Gleice. Mora perto da Gleice, aquela pessoa que mora perto da Gleice. Aí alguém escutou e falou, isso dá um nome. Vou botar o nome de Gleice. Aí surgiu o nome Gleice. Provavelmente foi por isso que surgiu, por um apelido de alguém que morava perto da igreja. Que Gleice quer dizer literalmente igreja. Alguém que mora perto. A gente tem um modo, né, de dar apelido para todo mundo, né? Não era diferente, né? E surgiu o nome da Gleice. Outro nome que eu separei foi o nome da Rayane. O nome da Rayane significa nascida novamente. Oh, glória, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aquela que veio para brilhar, um raio de sol. Vê se não é assim quando a Rayane chega. Essa risada dela é maravilhosa, não é? Rayane é nascida de novo. Olha que nome maravilhoso, lindo e tão significativo. Outro nome que eu separei é o nome da nossa querida Elisângela. Olha o que significa o nome da nossa querida irmã Elisângela. Mensageira do Deus da abundância. Ou anjo prometido de Deus. Mas esse primeiro é mais ela, né? Abundância. Tudo da irmã Elisângela é assim, né? Você vai lá e fala, irmã, vou aí tomar um café. Tu chega lá, tem um banquete de 3 metros. Falei, mas era só o café. Aí você fala assim, vamos fazer um almoço. Aí a gente fala assim, vamos botar 1 quilo aqui, 1 quilo. Ela, 5 quilos daqui, 10 quilos daqui, 20 daquilo. Meu Deus, passa para comer a semana toda. E aí a El, olha só como tem Deus no nome dela. El, de Eli, né? Eli, El e Ângela. É Deus e Ângela quer dizer anjo, né? Pode ser anjo mensageiro, pode ser mensageiro de Deus, sabe? Olha, eu fiquei impressionada quando eu fui vendo os significados do nome e quão importante eles são, quão significativos eles são. E temos vários exemplos na Bíblia onde aconteceu a troca de nome. Aconteceu, eles receberam um nome por seus pais e quando eles tiveram um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, Deus fez essa troca de nome. Vamos ver o primeiro exemplo? O primeiro exemplo é o de Abrão para Abraão. Gênesis no capítulo 17, é só você folhear aí rapidinho, voltar um pouquinho, nós estávamos lá bem pertinho. 17, no versículo 5. Gênesis 17, no 5, ele vai falar quando ele troca o nome. Ele diz assim, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Abrão, ele quer dizer pai grande ou pai elevado. Mas quando as pessoas chamavam Abrão, ele deveria se sentir muito incomodado com aquele nome, porque ele não era pai. Ele não era pai. Que significado de nome era aquele? Mas Deus muda o significado do nome dele para Abraão, falando para ele assim, olha, você não vai ser apenas um pai, um bom pai, você vai ser pai de nações. Ele pega aquela naturalidade que foi dada ao nome dele e eleva para algo espiritual. Ele fala, eu não quero que você seja apenas um bom pai, eu quero que você seja pai de nações.
Eu quero que através de você muitos venham, tenham muitas descendentes. Então ele faz a troca do nome Abrão, um pai elevado, um pai, grande, para um pai de nações ou um pai de povos. Outro exemplo que nós temos de nome, que foi trocado pelo nosso Deus, é o nome de Jacó. No Gênesis 35, você vai mais um pouquinho na frente. 35, no versículo 10. 35 no versículo 10 diz assim: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E o chamou o seu nome Israel. Jacó significava enganador. Jacó significava usurpador. Porque quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E o pai dele, vendo aquilo, ele disse assim: você querendo roubar a bênção do seu irmão, você é um usurpador. Você está querendo tirar o que não te pertence. Isso, a primogenitura não era sua, era do seu irmão Esaú. E aí Deus fala para ele assim: o seu nome não vai ser mais usurpador, seu nome não vai ser mais enganador, não vai ser mais trapaceiro, não vai ser esse mais o teu nome. O teu nome vai ser Israel. O seu nome vai ser agora príncipe, vencedor. Esse vai ser o seu nome. Nesse momento onde Deus ele faz isso, Deus estava tratando ali a personalidade de Jacó. Jacó era um homem que usava meios, tentava usar meios para vencer, tentando destruir aquele que estava para receber a bênção, para pegar a bênção no lugar dele. Jacó era esse tipo de pessoa. E quando Deus muda o nome dele, Deus diz para ele assim: você não precisa fazer nada disso para vencer. O que você precisa é estar em mim. O que você precisa é confiar em mim. O que você precisa é permanecer na minha palavra. É isso que vai fazer você vencer. E o nome dele é trocado para Israel. Outro nome que nós temos é Simão para Pedro. Esse já está mais lá na frente em Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, no versículo 17 e 18. Mateus 16, no versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, olha: e Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simão queria dizer inconstante, ou ele estava ali tratando também a personalidade de Simão. Quando ele tem um nome Simão, que quer dizer inconstante, é aquele que ouve, mas ao mesmo tempo ele não se posiciona diante das situações, ele não se expõe, ele fica ali escondido, ele fica ali sendo levado por outro. Mas Deus, tratando a personalidade dele, diz: não quero mais que você seja assim, eu quero que você seja firme. Transforma ele em Pedro, em uma rocha. Fala assim: olha, eu quero que você seja daqui para frente constante. Eu quero que através de você toda a minha igreja possa ser edificada. Eu quero que você seja alguém sólido, alguém resistente, alguém que não é maleável diante das circunstâncias, mas é alguém que entendeu o seu lugar, que entendeu o seu
seu posicionamento. E ali o nome de Simão é trocado para Pedro. Outro nome também muito interessante que nós temos está em Atos. Você vai um pouquinho mais à frente aí. Hoje, se não leu a Bíblia durante a semana, hoje você está rodando a Bíblia, hein? Atos capítulo 13, no versículo 9. Atos 13, no versículo 9. Esse é o nome de Saulo para Paulo. Ele vai dizer assim, ó: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, aí continua o versículo, né? Ele era Saulo. Saulo significava o grande. E o nome dele agora se torna Paulo, o pequeno. O pequeno. Deus estava tratando ali também algo dentro da vida de Paulo. Alguém que se colocava maior do que todos, mas matando os cristãos, querendo alcançar grandeza e sucesso, matando aqueles que estavam servindo ao Deus poderoso. E ele foi trocado, seu nome foi trocado para o pequeno, mostrando para ele assim: olha, não é esse o lugar que eu quero que você esteja, não é esse caminho que eu quero que você siga. Aí muitas vezes você vai ver em falas de Paulo, quando ele recebe essa nova identidade, quando ele recebe esse nome, ele vai dizer: eu sou o mais miserável dos homens que sou. Dentre todos, eu sou o menor. Ele sempre se colocava com uma nova identidade que Deus havia dado a ele, de Saulo para Paulo. E todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Deus receberam um novo nome e uma nova identidade. Você teve já um encontro com Deus? Você já recebeu uma nova identidade? Você já recebeu um novo nome? Pergunta para o irmão que está aí do seu lado: qual é o seu nome? Vira para o outro irmão que está aí do seu lado: qual é o seu nome? Eles receberam um nome que mudava a atmosfera natural para uma atmosfera espiritual. Esses não são todos que tiveram seu nome mudado, não. Eu só separei alguns para trazer como exemplo, porque quando Deus ele troca o nome de alguém, ele não troca simplesmente por trocar. Ele está trocando porque ele quer fazer uma grande obra na vida da gente. Ele quis fazer uma grande obra na vida de Paulo, na vida de Jacó, na vida de Abraão. Ele quis fazer uma grande obra, assim como ele também quer fazer uma grande obra através de nossas vidas. Ele quer mudar aquilo que nos disseram que somos. O nome, quando a gente coloca muitas vezes, né, como foi da outra vez, eu coloquei aqui com personalidade, né? O nome era com personalidade. O que a personalidade queria dizer? Mas isso é o que o mundo quer dizer de nós. O mundo quer ditar em nós quem nós somos, mas nós não temos que viver como o mundo diz que somos. Nós precisamos ter esse encontro com Deus para que possamos receber a nossa nova identidade, para que possamos receber dele o sobrenatural e deixarmos o natural para viver aquilo que é espiritual, porque é isso que o nosso Deus é, espiritual, amém? Jesus se fez carne e hoje ele é espírito, ele não é carne, então nós não podemos ser carne, nós precisamos ser espirituais. Nos tempos bíblicos era muito importante você ter um nome, porque o teu nome designava o que você ia ser ou o que você tinha,
E se nós pudéssemos trazer para a nossa cultura hoje, porque nós estamos falando aqui de uma cultura hebraica, né? Hoje a gente não espera alguns dias dos nossos filhos para ver o comportamento e daí dar o nome. A gente não faz mais isso, né? A gente nunca fez. Isso é uma cultura hebraica. Mas se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, se nós pudéssemos usar essa cultura hebraica, qual nome você receberia? Qual nome você seria chamado? Porque todos nós carregamos um nome. Todos nós temos um nome. Pergunte para o irmão que está aí do seu lado: qual é o seu nome? Quando Deus mudava o nome de alguém, Ele indicava que Ele estava mudando algo sobrenatural na vida daquela pessoa. Ele estava preparando para o futuro, como foi de Abraão. Ele estava preparando Abraão para o futuro, não apenas para um momento. Ele também estava preparando Jacó para a sua personalidade, Simão para a sua personalidade, Paulo para a sua personalidade. O Senhor está mudando o seu nome nessa noite, amém? Com o que o Senhor está mudando em você? Se a gente pudesse trazer essa cultura para nós, qual seria o seu nome? O Senhor irresponsável? A senhora irresponsável? Como as pessoas te chamariam? Aquele que é causador de contendas? A causadora de contendas chegou. É assim que seria o seu nome? Qual seria seu nome? Já parou para pensar? Qual seria o seu nome? Porque aquelas pessoas essas pessoas que eu ditei aqui, elas foram mudadas o seu nome. Muitas delas tinham uma personalidade falha, tinham atitudes falhas, carregavam sobre si maus atos que não correspondiam ao nome do Senhor. Será que nós estamos vivendo assim? Será que é esse o nome que estamos carregando? O nome de fofoqueiro? Ah lá vai a fofoqueira passando. É assim? Será que é assim que nós estamos sendo chamados? Imprudentes? Olha imprudente. Olha a língua solta. Chegou a língua solta. Ninguém aguenta. Será que é esse o nome que nós temos carregado? Se você tem um título de alguma coisa a respeito sobre isso, querido, precisamos ter um encontro com Deus. Precisamos nos deparar com Deus para recebermos uma nova identidade e nos tornarmos novas criaturas, porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Deus, Ele quer transformar a nossa personalidade naquilo que Ele nos criou para ser e não naquilo que foi ditado sobre nós. Todos esses homens tiveram um encontro com Deus e quando se depararam com a presença de Deus, tiveram suas vidas mudadas. Se você se deparou um dia com a presença de Deus, querido, essa presença mudou a sua história. Essa presença mudou os seus atos, mudou a sua fala, mudou a sua forma de agir. Se essa presença não mudou as suas atitudes, não mudou os seus pensamentos, não te tornou alguém diferente, porque Ele diz que se tornou nova criatura. Se você não se tornou uma nova criatura, querido, você não teve o encontro com o verdadeiro Deus. Porque quando nós temos o encontro com o verdadeiro Deus, a velha criatura vai e a nova nasce. Quando nós aceitamos, porque precisamos aceitar, Ele coloca sobre nós, mas não como uma imposição. Você aceita ser, você aceita viver, você aceita fazer agora como Ele te ordena fazer, e não mais com as suas próprias mãos, não mais com seus próprios pensamentos, assim como foi com Paulo. Quando ele era Saulo, ele fazia pelas suas próprias mãos. Ele fazia pelo seu próprio entendimento, achando que estava fazendo o que é correto. Quantos de nós muitas vezes nos colocamos em situações achando que estamos fazendo o que é correto e estamos nos comportando como Saulo? Mas o Senhor quer transformar a nossa vida nessa noite, amém? O Senhor, Ele quer transformar o nosso nome nessa noite. Se você
você tem algum título como esse, se você se deparar com essa presença maravilhosa, se você se colocar de fato, de verdade diante dele, esse título vira antônimo na mão dele. Se você era chamado de irresponsável, hoje você vai ser chamado responsável. Se você era chamado de fofoqueiro, hoje você vai ser chamado aquele que odeia a fofoca, o confidente. Se você era chamado daquele que causava os problemas, você vai ser chamado resolvedor de problemas. Você não vai viver mais diante do título que o mundo coloca sobre você, mas você vai viver diante da palavra que está sobre mim e sobre você. Uma palavra que já foi liberada desde antes mesmo de nós nascermos, mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe, já estava preparado, já estava trilhado aquilo que Ele tem para mim e para você nessa noite. E queridos, nós precisamos crer no Deus a quem servimos, o Deus que faz o impossível, o Deus que muda, que transforma, que cura, como nós cantamos aqui, o Yahvé Rafa, o Nissi, o Tsekenu, o Elohim, o Shaddai, o Adonai. Ele é o Deus que tem tudo que nós precisamos. Não existe vários deuses em Deus, existe um único Deus que tem tudo que nós precisamos. Ele tem a cura, Ele tem a transformação, Ele tem a libertação, Ele tem a justiça, Ele tem tudo que nós precisamos. Mas para que Ele possa derramar isso sobre nós, querido, nós precisamos receber a nova identidade. Precisamos receber a nova forma de viver. E não é fácil, não é fácil. Você ter que lutar com a sua própria carne não é fácil. Mas quando você entende quem te chamou e quem te nomeou, você abandona. Você abandona porque você sabe que vale muito mais o que Ele diz sobre nós do que o que o mundo diz sobre nós. Amém? E no final de tudo, querido, no final de tudo, realmente, Deus vai liberar um nome sobre mim e sobre você. Qual é o nome que o Senhor vai te chamar? Qual é o nome que vai te identificar nos céus? Ele vai te chamar, eu quero chamar aqui a Tayane, a ministra de louvor, que quando tocava, quebrava aguilhões, quebrava correntes, libertava através das suas mãos. Ele que vai chamar aqui a pastora Daniele, que pregava a verdadeira palavra, não se corrompia. Como é que Ele vai te chamar? Como é que Ele vai te chamar? Apocalipse, abre aí rapidinho pra gente finalizar. Apocalipse no capítulo 2, é só você ir lá para o final da Bíblia e ir voltando. Apocalipse no capítulo 2, no versículo 17. Ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é a promessa que está sobre nós. Esse nome já está escrito nessa pedra. Quando chegarmos lá, Ele vai entregar em nossas mãos com o nome que só nós vamos conhecer. Provavelmente porque vai corresponder com as nossas ações aqui na terra. Provavelmente porque vai corresponder com os atos que tivemos, com as reações que tivemos. Existe um nome que foi dado e será entregue quando nós estivermos lá no Santo dos Santos, nas bodas do Cordeiro.
receberemos esse novo nome. E precisamos buscar por esse nome, o nome que será entregue pelo próprio Deus, assim como Ele entregou o nome de Saulo para Paulo, assim como Ele entregou de Abrão para Abraão, nós também receberemos o nosso nome. E o novo nome, não mais o nome que as pessoas nos ditam, mas o novo nome dado por Ele. Quantos querem receber esse nome? Quantos querem receber esse nome? Se coloque de pé nessa noite. Vamos ter um encontro com Ele, para que Ele já possa mudar o nosso nome, para que Ele já possa fazer a sua obra em nós, para que Ele já possa agir em nossas vidas, assim como Ele agiu na vida